você não deve dinheiro a Deus, muito menos deve alguma bênção a Jair Messias Bolsonaro. Eu sou Marcos Vinícius, eu quero compartilhar com você o meu pensamento sobre esse assunto. A ideia para esse vídeo surgiu com a transmissão em alguns canais, como o Twitter e também o Facebook e no próprio YouTube, de um vídeo de uma pastora cobrando das irmãs e dos irmãos da sua igreja o dízimo sobre a ajuda emergencial. E ela, ao fazer isso, ela linkava na sua cobrança, que para mim isso é uma cobrança, o fato de que aquelas pessoas, as pessoas da sua igreja, que estavam recebendo ou que estariam recebendo a ajuda emergencial, não tinham direito a receber aquele dinheiro e só estavam recebendo porque Deus levantou Jair Messias Bolsonaro para abençoar essas pessoas. Bom, isso me fez lembrar, em primeiro lugar, da história da viúva pobre, que você encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 12. É uma história muito conhecida, eu vou ler só um pedacinho dela, tá, para você contextualizar. Quando a viúva pobre colocou as moedas na caixa de ofertas, Jesus diz assim, lá no finalzinho do acontecimento: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos os outros deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Bem, essa história mostra uma coisa interessante. Mostra que Jesus estava observando a forma como aquelas pessoas se comportavam no momento de ofertar. Jesus não estava cobrando oferta de ninguém. Jesus não estava cobrando nem dos ricos, nem da viúva uma oferta. E ao pensar nessa história, eu me lembrei e fui pesquisar que naquela época na Palestina, os judeus, por ato de misericórdia, eles ajudavam as viúvas, eles contribuíam com as viúvas, eles não tiravam delas. Alguns versículos um pouquinho antes, Jesus alerta inclusive os seus discípulos contra os falsos líderes, dizendo que esses falsos líderes se aproveitavam das pessoas, atrás do dinheiro delas, e a pretexto disto entravam em suas casas, nas casas das viúvas, para fazer longas orações. Viúva aqui eu quero simbolizar como uma pessoa vulnerável, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão nesse momento de pandemia mundial num estado de vulnerabilidade. É como se chegar no Haiti agora, um missionário qualquer, de alguma religião qualquer, e dizer: olha, para vocês serem curados ou para vocês demonstrarem gratidão pela cura, vocês têm que dar dinheiro para Deus. Isso é muito feio, isso é muito ruim, isso é escandaloso. E aí eu quero refletir com você: será que é justo? Além de ser escandaloso, será que é justo? O segundo ponto da minha reflexão tem a ver com um livrinho que eu gosto muito, que é esse livro aqui, olha, errei de livro. Esse livro aqui, olha, Confiança Cega, do Brennan Manning, tá? Confiança Cega, do Brennan Manning. E num dos capítulos desse livro, onde ele analisa uma coisa que é apaixonante, eu leio esse livro uma vez por ano, tem mais ou menos 6 a 7 anos eu leio esse livro uma vez por ano, talvez até um pouco mais, talvez 8 anos eu leio esse livro uma vez por ano. E ele fala sobre o aqui e agora. Ele fala que Deus não está interessado no nosso ontem. Então ele demonstra que essa oferta não tem nada a ver com um momento de prosperidade ou de dívida a Deus. Essa oferta tem a ver com um momento de liberalidade daquela mulher. E aí ele nota o seguinte, Brennan Manning nota o seguinte, você pode ler no livro depois, que esse texto é manipulado há séculos dentro da igreja institucionalizada como um texto para forçar o cristão a se sentir culpado por ofertar pouco, culpado por dar pouco, porque normalmente é sacado do texto o fato de que ela deu todo o seu sustento
E então, muitos pregadores se utilizam disso para arrancar realmente os recursos das pessoas. E isso não é justo, de forma nenhuma. Brennan Manning alerta isso e ele faz uma colocação muito interessante. No finalzinho do parágrafo, ele diz que a questão da oferta deve ser tratada entre o ofertante e o Cristo. Ou seja, o ofertante é aquele Deus em que ele acredita, e não entre o ofertante e palavras do Brennan Manning, um pregador covarde. Ele inclusive diz que são pregadores fatalistas que usam o moralismo da culpa para poder manipular as pessoas. E aí eu quero ir para o terceiro ponto. Antes de a gente ir para o terceiro ponto e concluir o nosso vídeo, eu queria te fazer um convite. Se está fazendo sentido para você esse vídeo, se está fazendo sentido para você acompanhar essa série, se está fazendo sentido para você discutir sobre o assunto, se inscreve no canal, dá o seu like, acompanhe as playlists. Eu estou com uma playlist aí sobre como será o mundo pós-pandemia, e tem sido muito interessante discutir esses assuntos. Tem outros assuntos ligados à religião e política. Então acompanha, dá o seu like, comente, curta, e se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tá feito o convite. Vamos para a conclusão? Então, contextualizando esse assunto da oferta, da manipulação, e conforme o próprio Jesus alerta, daqueles líderes que estão interessados apenas em retirar algo da pessoa, o que isso tem a ver com a seita bolsonarista, como eu falei? Uma das bases, conforme muitos analistas têm observado, de sustentação desses 28% a 35% de eleitores que ainda apoiam Jair Messias Bolsonaro, uma das bases, um dos 3 pontos, um dos tripés que sustentam o bolsonarismo, é o fundamentalismo religioso. Basicamente, o que a gente pode dizer sobre isso? 2 coisas. Uma, o fundamentalismo religioso, assim como no caso da oferta que eu refleti com você até aqui, trabalha basicamente com categorias de culpa, basicamente com categorias de um Deus que está te observando e que vai te castigar se você não cumprir aquilo que ele determinou. Esses líderes, pelos mais diversos interesses, e eu não tenho tempo aqui para discutir quais seriam os interesses desses líderes religiosos em apoiar Bolsonaro, uma pessoa que não tem características nenhuma de ser um cristão, mas baseado nos interesses deles, então eles fazem a segunda coisa. O que é? Eles associam Bolsonaro a um enviado por Deus. Eu sei que uma das teorias aqui é a corrupção da sociedade, os aspectos morais e éticos e etc. E então que Bolsonaro seria a voz de Deus para mudar toda essa realidade. E o que esses líderes religiosos fazem? Eles manipulam as pessoas para elas acreditarem que se elas se oporem a Bolsonaro ou não acreditarem que ele é essa voz de Deus, eles vão estar se opondo ao próprio Deus. Eu quero concluir com você dizendo o seguinte: receba a sua ajuda emergencial de coração tranquilo. Faça isso numa boa. Vá lá, se inscreva. Se você for aprovado, receba. Em segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte: não se sinta devedor de dízimo algum. Se você quiser contribuir com a igreja que você frequenta, faça isso de coração. Faça isso por pura liberalidade e alegria. Mas não faça isso porque algum pregador faz você se sentir mal por ter recebido essa ajuda. Na verdade, a ajuda que Bolsonaro queria dar era de R$200. E houve então acordos dentro do Congresso e da cúpula do governo e se chegou ao valor de R$600, muito a contragosto da equipe econômica de Jair Bolsonaro. Então não se sinta mal por isso, sinta-se liberto. Por último, eu quero dizer a você o seguinte: se algum líder religioso a qual você esteja ligado disser para você que Bolsonaro é a voz de Deus e que você tem que obedecer aquilo que a igreja está dizendo a respeito de Bolsonaro,
lembre a ele o seguinte: o princípio de autoridade ensinado por Paulo em Romanos 13, e eu vou fazer depois um vídeo sobre esse assunto, mais especificamente, mas só para lembrar, ensine a esse líder o seguinte: esse princípio de autoridade diz que nós devemos nos submeter à autoridade se a autoridade é boa. Salomão, o sábio, também disse o seguinte: quando um bom príncipe governa, o povo é feliz. Então fica aqui a minha reflexão. Eu gostaria de convidar você a opinar, eu gostaria de convidar você a participar e deixar o seu comentário. É muito importante para mim. Tá? Eu gostaria então que você participasse, divulgasse e estivesse junto com a gente para fazer desse mundo um mundo melhor. Forte abraço, cuide dos seus idosos, cuide da sua saúde. Vamos ficar bem para que todos fiquem bem. Ok? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.